repórter Senado analisa os protestos de junho. As seguidas mobilizações fizeram com que governantes e parlamentares também se movessem. Medidas foram tomadas, projetos de lei avançaram e a reforma política voltou ao debate. Agora, estudiosos do mundo político e das relações sociais se perguntam: as respostas estão sendo satisfatórias e vão acalmar os ânimos? Ou o brasileiro aprendeu um novo modo de falar para ser ouvido? Uma bola para cada senador e deputado. O futebol ganhou sentido político nos pés da multidão. Enquanto o Brasil e o Uruguai estavam em campo na semifinal da Copa das Confederações, aqui no gramado do Congresso, os manifestantes chutaram a bola para mostrar aos 594 parlamentares que a bola está com eles para atender às demandas que estão sendo colocadas pelos protestos nas ruas. Agora vamos ver se o Congresso mata no peito, escorrega na coxa e chuta para dentro do gol. As manifestações revelaram um descrédito com instituições e governantes. Em 3 semanas, a popularidade da presidente Dilma Rousseff caiu de 57% para 30%, segundo o Datafolha. O índice de confiança social do Ibope, que vai de 0 a 100, mostrou: todas as 18 instituições pesquisadas perderam pontos em relação a 2012. O Congresso e os partidos políticos ocupam as piores posições. Há uma descrença muito grande na política, nos políticos, nos partidos políticos e nas instituições. Todos nós estamos questionados pelas ruas. O povo mostrou seu descontentamento, certo? E nós tivemos que reagir, sim. Os protestos cobraram das autoridades respostas para os 201 milhões de brasileiros. Nosso poder executivo, nosso poder legislativo não está fazendo jus, né, ao povo brasileiro. Pede-se um sistema judiciário mais ágil, pede-se um serviço público mais eficiente e pede-se um legislativo mais atuante. As respostas exigiram mais diálogo com a população. Nós precisamos rapidamente recolher os sentimentos da manifestação e decidir no que nos couber. Discursos em rede nacional. O meu governo está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Articulação entre os poderes. É um diálogo que se inicia e que nós entendemos que vai ser longo e eu espero que seja muito proveitoso. Decisões em todos os níveis de governo. A primeira resposta foi a redução de tarifas de transporte coletivo em 16 capitais e em cidades do interior. Após se encontrar com prefeitos e governadores, a presidente Dilma Rousseff propôs pactos. O primeiro deles foi o compromisso pela responsabilidade fiscal, o controle das contas públicas. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer mais rápido muita coisa. Na educação, o governo defendeu o uso dos royalties do petróleo para melhorar o ensino público. Só será possível dar esse salto se nós tivermos mais recursos para a educação. E os recursos disponíveis são os recursos dos royalties do petróleo. No transporte, além da redução de tarifas, o pacto também incluiu o investimento de 50 bilhões de reais em infraestrutura. 3 pontos fundamentais: menor tarifa, mais qualidade, mais transparência e controle social. Na saúde, o governo anunciou melhorias no SUS, mais vagas na residência médica e nas faculdades de medicina, e a contratação de médicos estrangeiros para atuar no interior do país. Aquelas vagas não ocupadas serem ocupadas por médicos, atração de médicos estrangeiros, como outros países do mundo fazem. Os pactos pediram também a ação do Congresso. Vários desses assuntos dependem de tramitação e deliberação do Poder Legislativo. E geraram críticas da oposição. Cabe à presidente promover reformas de profundidade e a reforma administrativa é uma delas. Senadores oposicionistas sugeriram um conjunto paralelo de propostas. Uma contribuição para enfrentar problemas do Brasil real. O presidente Renan Calheiros acelerou as votações de matérias prioritárias. O Congresso Nacional, como Casa da Federação,
ele tem que materializar, dar consequência a esses direitos que a sociedade está cobrando. Em menos de um mês, o Senado votou incentivos para o transporte público, os royalties do petróleo para a educação e a saúde, o fim da aposentadoria compulsória para juízes e promotores condenados, o Fundo de Participação dos Estados, a ficha limpa para servidores públicos e comissionados, a proposta que responsabiliza empresas em atos lesivos contra a administração pública e o projeto que torna a corrupção crime hediondo. Você tem algumas consequências. A possibilidade de prisão temporária, a possibilidade da progressão de regime ser com maior tempo, não 1/6, a não possibilidade de indulto, de fiança, de anistia. Também fazem parte da pauta prioritária passe livre para estudantes, Plano Nacional de Educação, 10% do Produto Interno Bruto para a saúde e o fim do voto secreto no Congresso. Voto secreto não! Infelizmente, essas coisas estavam anestesiadas aqui no Congresso. O Congresso caminha, avança, quando o gigante empurra. Na Câmara, os deputados rejeitaram a PEC 37, que tirava os poderes de investigação do Ministério Público. A obrigação dos poderes, né, e o Poder Legislativo, é exatamente responder às exigências da sociedade. A multidão comemorou as conquistas. Já foi uma vitória importante, né, de todos esses manifestos na rua. O governo está começando a entender a nossa mensagem. Faltava a reforma política. A reforma tem o apoio de 85% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope em julho, a pedido do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E a gente espera que haja urgentemente um pacto nesse país para uma reforma política. A presidente Dilma Rousseff sugeriu a criação de uma Assembleia Constituinte específica para o tema. O senador Cristóvão Buarque é um dos defensores da ideia. Nós temos um instinto de sobrevivência e na hora de fazer a reforma política a gente pergunta, isso vai me eleger ou não? Isso vai beneficiar meu partido ou não? Tem que ser um grupo de fora. A Constituinte Especial gerou críticas dentro e fora do Congresso. Para que, se você tem uma forma hábil de fazer a reforma política, que é através de proposta de emenda à Constituição? Que o governo proponha, se tem ideias. Apenas é necessário que haja uma prioridade para determinados projetos de lei ou grupos de projetos de lei que visem modificar as instituições. Dilma também sugeriu ao Congresso uma consulta à população, na forma de um plebiscito. É importante que haja essa consulta popular para que ela balize qual é a reforma política que se pretende. Petistas tentam levar a proposta adiante, mas, por enquanto, o Congresso preferiu outros caminhos para a reforma política. O mais correto é o Congresso já está há tanto tempo discutindo isso, e são os verdadeiros representantes da população, os senadores e deputados, votar a reforma eleitoral e aí sim, então, submeter a um referendo popular. A Câmara criou uma comissão especial para discutir a reforma política. O Senado já tinha feito uma comissão em 2011. O Senado já votou praticamente todos os itens da reforma política. Está a reforma agora parada na Câmara dos Deputados. Mas o tema continua em pauta no Senado. A Casa aprovou a PEC que reduz de 2 para 1 os suplentes de senador e proíbe que o parente substitua o titular. Nós estamos, assim, na direção do que o povo está pedindo, na direção do que as reformas estão sendo necessárias. E começamos pela mais simples. Para valer nas eleições de 2014, a reforma política precisa ser aprovada até outubro. O prazo curto levou o Senado a optar por uma mini-reforma eleitoral, que prevê mudanças para reduzir os gastos de campanha. Nós estamos mantendo os tempos de televisão, mantendo os horários de televisão, mas nós estamos proibindo placas, proibindo faixas, proibindo o envelopamento de carros. A população também discute propostas. 92% dos brasileiros são a favor da reforma política por iniciativa popular, segundo o Ibope. E 78% são contra o financiamento de campanha por empresas privadas. O financiamento público é o ponto principal da proposta lançada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Visa facilitar uma participação maior
daqueles que não têm recursos, né, uma participação maior nas eleições e, consequentemente, na Câmara e no Senado. Os criadores da proposta em fase de coleta de assinaturas também buscam apoio no Congresso. A própria iniciativa do povo de um projeto de reforma política, eu creio que isso nos garante um respaldo da sociedade. Outra proposta de iniciativa popular que recolhe assinaturas é a da plataforma dos movimentos sociais pela reforma política. A sociedade toda está dizendo, olha, nós precisamos ter uma reforma política que mude a maneira de se fazer política e a maneira de se pensar a política, e a decisão do parlamento é manter a situação como está. Os projetos de iniciativa popular começam a tramitar no Congresso aqui na Câmara. É preciso ter as assinaturas de 1% dos eleitores, hoje 1.400.000. Reduzir esse número pela metade é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado e enviada aos deputados. Amplia os instrumentos de participação popular e aproxima a população da formulação do processo legislativo. A PEC também permite o recolhimento de assinaturas pela internet. Essa juventude que foi para as ruas quer participação popular. Isso não é atacar a democracia representativa. Eu acho que isso fortalece o Congresso. Os problemas só serão resolvidos por meio de uma democracia forte. E a democracia só pode ser forte se o povo participar. O governo federal espera lançar até o fim do ano a Política Nacional de Participação Popular. A democracia brasileira ganhou, a gente mudou o patamar. Então a gente vai ter uma espécie de estado de mobilização permanente, né, na qual as pessoas vão fiscalizar muito mais, olhar muito mais, estar muito mais ativas. O Congresso também busca aprimorar os mecanismos de diálogo com a sociedade, principalmente pela internet. Nós temos que nos abrir, senão nós vamos ficar cada vez mais distante das ruas, um poder velho. As manifestações de junho desafiaram as autoridades e deixaram lições. Cada um faça a sua parte na fiscalização de que deve se fazer para que o Brasil tenha eleições limpas, tenha um orçamento que seja executado com dignidade e tenha políticos que mereçam respeito. O Congresso, ele é a representação do povo e tem que estar sintonizado verdadeiramente com as ruas. Mais que é certo eles ouvirem o povo, porque eles foram colocados para governar por o povo. Não foi só o brasileiro. Estudiosos acreditam que os protestos de junho fazem parte de um movimento muito maior. Cada povo tem seus motivos, sua história particular, mas a insatisfação globalizada provoca reflexões sobre a democracia e os caminhos da história mundial. Manifestações do Brasil estampadas nas capas dos maiores jornais do mundo. Protestos de brasileiros no exterior em apoio aos movimentos no país. Manifestações de outros povos contemporâneas às brasileiras. Primavera Árabe, Turquia, Europa. Movimento de ocupação de Wall Street, o centro financeiro de Nova York. Mundo conectado ou só coincidência? Uma manifestação, ela estimula a outra. As pessoas falam, que belo, as manifestações que mudaram as coisas naqueles países. Há um certo elo comum. Refletem insatisfações mais globais, né, com o funcionamento da economia, né, e da democracia no mundo. Por toda parte são reivindicados serviços públicos de qualidade. Né? Por toda parte há um repúdio, né, aos grandes meios de comunicação de massa. Os motivos mudam, mas as imagens mostram que os protestos compartilham formas e símbolos. A máscara do personagem dos quadrinhos, inspirado no revolucionário inglês Guy Fawkes e popularizada pelo filme V de Vingança. Os jovens, o uso da internet. A tecnologia facilita a troca de experiências entre participantes de países distantes e realidades diferentes.
O Mídia Ninja aprendeu algumas táticas de cobertura na Tunísia. Isso é um padrão em todos os lugares, né? Você vê na Primavera Árabe, foi convocado a partir do Facebook. O Occupy Wall Street, também convocado a partir de Facebook. As próprias manifestações no Brasil também eram todas convocadas a partir de Facebook. O mundo parece tomado por uma onda de protestos pelas liberdades civis e políticas, contra a ordem econômica e a corrupção, pelos direitos sociais. Mas para onde vão tantas insatisfações? Em cada país, a história vai seguir seu curso. E no caso brasileiro, é possível traçar os rumos e as consequências das manifestações? Será que vamos conseguir tirar o país do chão, hein? Será que toda essa nossa luta será em vão, hein? Será em vão? O futuro é sempre algo incerto, né? Parece que vão continuar assim. A longevidade desse movimento, ela passa a depender muito da resposta que os agentes públicos derem a ele. Estamos assistindo a um processo de reivindicações fortes, não é? E que o governo buscando respostas. Se a resposta for considerada satisfatória e efetivamente responder às principais demandas dessas manifestações, a tendência é que ele vá perdendo espaço. Para alguns analistas, se as instituições não derem as respostas adequadas, as manifestações podem voltar no Mundial de 2014, assim como houve protestos durante a Copa das Confederações. Há uma certa calmaria, mas esse processo ele precisa continuar. O que ficou marcante, né, nesse último período foi a capacidade da sociedade de se mobilizar muito rapidamente, né, para se fazer ouvida. E mesmo que não continuem, os movimentos de junho já foram suficientes para provocar reflexões sobre o comportamento dos eleitores em 2014. Espero que os políticos e o governo se sensibilizem e tentem fazer alguma coisa, porque senão no próximo ano, a eleição, eles não vão ser eleitos de novo, se é isso que eles querem. É possível que nós tenhamos ou uma grande renovação em 2014, ou quem sabe até uma grande onda em favor do voto branco, do voto nulo, como uma forma de protesto. Cada partido vai tentar ir ao movimento para dizer: esse movimento é do nosso partido, é do partido A, ou é do partido B, ou é do partido C. Mas a essência desse movimento é suprapartidário. Independente do processo político, que só vai ser decidido em outubro de 2014, muitos brasileiros estão otimistas hoje. Dos 9.000 voluntários entrevistados pelo Data Senado na internet em julho, mais de 60% afirmam que depois das manifestações, o Brasil vai mudar para melhor. É o início para grandes mudanças que possam vir junto ao nosso país, né? Eu acho que é uma vitória do nosso país, né? Do nosso povo. Para 25,5%, o país não vai mudar. E só 2,3% disseram que vai piorar. A opinião dos brasileiros, medida pelas estatísticas, varia, mas um fato é definitivo. As manifestações de junho entraram para a história. O país já mudou. Ninguém passa por uma experiência dessa impunemente. Que os governos e os governantes entendam que está se propondo alguma coisa nova, diferente, né? Espero. A história dos protestos no Brasil e no mundo ainda está sendo contada. O Repórter Senado deste mês foi uma contribuição para interpretar um fenômeno que terá muitas análises. Você pode rever esta e outras edições do programa no nosso site www.senado.leg.br/TV. Basta clicar em Repórter Senado e escolher o tema. Até o nosso próximo programa. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais. Mas quer muito mais. Quero gritar na próxima esquina.
grita, o que grita. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Calar a boca nunca mais.